Bem-vindos ao curso de análise univariada de dados. Nesta última aula, nós vamos tratar sobre análise de sobrevida. É interessante porque esta é uma análise diferente da que nós estávamos fazendo até agora. Então, até agora a gente descreveu definiu variável, categorizou as variáveis, o tipo de variação que elas podem ter, descreveu essas variáveis e nós entramos então nas análises comparando variáveis categóricas com categóricas, contínuas com contínuas, categóricas com contínuas, e agora a gente está trabalhando com análise de sobrevida. O que é isso? Então, nossos objetivos é compreender as técnicas dessa análise de sobrevida, introduzir o log rank test e exercitar em um banco de dados dedicado que vocês vão ter dentro da pasta de vocês, que é essa planilha sobrevida. Ok? Nós vamos trabalhar com uma exposição que nesse banco de dados vai ser o eletro, que está classificado como uma variável categórica em supra, infra ou normal na admissão. Sendo que se tiver o supra, o infra pode estar junto dele. Quando está infra, é só infra. Quando está normal, o eletro não tem nenhuma alteração. E o nosso desfecho, ele vai ser, ao invés de se ocorreu ou não o infarto, que seria uma variável categórica, nós vamos considerar o tempo que levou isso para a pessoa falecer. Ou seja, eu quero saber se, dependendo da alteração eletrocardiográfica, a sobrevida nos primeiros dias, nos primeiros 60 dias de infarto, sofre influência. É uma pergunta um pouco diferente. Naquela tabelinha que a gente tem usado para identificar os testes, até agora nós trabalhamos aqui, né? Contínua categórica versus contínua categórica. E estamos trabalhando com análise univariada. Nesse daqui, agora nós vamos usar diferente, porque a nossa variável de desfecho, apesar de contínua, é o tempo para o infarto. Quanto tempo levou para a pessoa morrer depois do infarto. Tempo para o óbito, aqui está errado, desculpa. Enquanto que a nossa variável de exposição é o eletro na chegada. Quando a gente faz isso, se a gente for agora avaliar, né, a nossa variável de eletrocardiograma é categórica e a nossa variável agora de desfecho não é categórica, mas sim o tempo para esse evento. Então nós vamos estar trabalhando com essas situações e vamos compreender o teste que é feito para dizer se dois grupos são diferentes com relação ao tempo para o evento, e vamos analisar as curvas de Kaplan-Meier de sobrevida. Ok? Então vamos voltar aqui no nosso. Nós vamos fazer como sempre, vamos fazer à medida em que nós vamos trabalhando no programa, para vocês poderem entender o que está acontecendo. Bom, é sempre importante lembrar que tem uma separata para vocês dentro da pasta desta aula que vocês devem ler, ok? Vai complementar muito dos exercícios que a gente está fazendo aqui agora, e já que vocês perderam o medo de estatística, vai ficar mais fácil ver algumas pequenas fórmulas que estão lá. Bom, vamos abrir o Minitab. Vamos abrir a nossa planilha. Está no desktop. É uma planilha do Excel. Vamos buscar lá essa planilha de sobrevida. E está aqui a nossa planilha, ok? Muito bom. Nessa planilha aqui, a gente vai encontrar algumas coisas que são interessantes. Então, nós estamos trabalhando com data. Vou abrir ele duas vezes, espera aí que eu já fecho. Nós estamos trabalhando com datas
Depois. Então, o que eu já adiantei aqui, vocês podem fazer. Esse banco de dados ele é bem maior, ele é um banco real, tá? Nós temos aqui mais de 600 casos de pacientes que foram comparecer ao pronto-socorro com suspeita de dor precordial. Bom, aqui vocês viram que eu gerei uma variável tempo. Esta variável tempo é o seguinte, é o tempo que levou para acontecer o evento, depois que o paciente deu entrada no hospital. E vocês vão ver, vamos fazer uma descrição dela para a gente ver, estatística, descritiva, vamos pegar aqui a parte de tempo e tá tudo aqui certinho, vamos ver o que está acontecendo. Então tá lá, eu tenho 619 casos com uma média de 44, mais ou menos 23, e a mediana é 60 e o valor, o coisa aqui é 60. Vamos ver o máximo dele é 60. Então significa dizer que depois da internação, todos os nossos pacientes que ficaram até 60 dias vivos, eu dei o valor de 60. Aqueles que faleceram antes, eles têm valores menores. Então vamos ver um histograma disso para vocês poderem ver melhor o que está acontecendo. Então tá aqui, ó. As mortes é uma distribuição desviada extremamente para a sua direita, né? Então a maior parte dos casos sobreviveram do infarto, e aqui está a situação que a gente tem de pacientes que faleceram antes desses 60 dias. Ok? Beleza. Por isso que a gente está vendo aqui uma mediana de 60, enquanto a média do outro deu 44. A gente já podia inferir por isso aqui que existia uma distribuição desviada. Para dar mais uma olhada, lógico que a gente vai fazer diferente agora, mas vamos supor que a gente quisesse ver quantos casos de infarto aconteceram, né? Quantos pacientes evoluíram a óbito nesse grupo. Desculpa. Estatística, tables, tally, eu quero counts in percents do evolução para óbito, que é uma variável categórica. Então tá lá, dos 1.619, 25% evoluiu ao óbito, ok? Então a gente até pode fazer uma situação de fazer uma análise univariada de quem tinha alteração de eletro versus se evoluiu a óbito ou não. Vocês já sabem como fazer isso. Tabela, cross tabulation q-square. Nós vamos pegar aqui na coisa quem morreu e quem não morreu, e na coluna nós vamos pôr aqui a questão de quem tem alteração eletrocardiográfica, que é SG class. Vamos botar percentage, vamos pedir para ele fazer a análise do Q quadrado para a gente ver, e tá aqui. Então a gente tem aqui infra, normal e supra, 0 e 1. Estamos olhando aqui quais são os números percentuais, números absolutos, todos acima de 5, que é importante. Vimos que o infra é 20% que está presente, 38% no supra e o normal 40%. E isso praticamente se inverte aqui no supra no supra, então, e no infra. Então, aparentemente, o que a gente estava esperando que acontecesse não aconteceu aqui no grupo, nesse processo, né? E aqui está os nossos valores, que o P é menor que 0,05, então a gente aceita a hipótese. Mas eu estou interessado em saber como é que é o tempo para o óbito, e não se morreu ou não morreu. Então nós vamos utilizar uma estatística que é a estatística de sobrevida,
distribuição de análises com right censoring, que é aquela história de que eu só considerei até 60. Se a pessoa morreu com 61 dias de infarto, isso não me interessa, eu assumi isso. E eu vou fazer aqui a não parametric distribution analysis. Por que isso? Porque essa análise de curva de sobrevida ela é considerada semiparamétrica, porque ela divide um grupo sobre o outro, eliminando toda a parte que a gente pode calcular, que é paramétrica, e ficando só a parte que a gente não sabe de variação, que é expressa através do log rank. Então, o que a gente vai fazer aqui? A nossa variável, que vai dizer qual o tempo que está acontecendo, é o tempo. Sensor. Qual é a variável que está dizendo que quando ou não aconteceu o óbito? É essa variável binária, que é a evolução para o óbito, e o valor de censura é 60, que a gente delimitou todo mundo dentro da amostra para 60. E nós podemos também, aí agora a gente pode colocar aqui esse ECG class, que é o que a gente gostaria de ver. O gráfico, nós vamos botar aqui survival plot, né? É só clicar isso aí e vamos ver o que a gente vai encontrar agora. Ok. Opa. The sensor value does not appear. Espera aí, tem um negocinho errado aqui. Ok, espera aí que a gente estava fazendo alguma coisa errada. Vamos voltar aqui. Survival, right censoring, não paramétrico. Então tá lá o tempo, o sensor eu tinha posto um valor aqui, na realidade é só esse, evolução para o óbito, e vai fazer pela classe de ECG. E eu pus para gerar o gráfico de sobrevida, ok? Então quando eu clico aqui, ele já gerou o gráfico para mim, nós vamos voltar nele já já, mas vamos voltar aqui e ver que ele comparou tempo para o evento pela classe, pelo tipo de alteração eletrocardiográfica. E ele fez dois tipos de teste, o log rank e o Wilcoxon, e os dois foram significativos, dizendo que há uma diferença. Agora vamos olhar aqui o gráfico da distribuição de sobrevida, para a gente poder começar a se familiarizar com isso. Então, o que é a interpretação desse gráfico? Aqui a gente tem a porcentagem de sobrevida dos indivíduos e aqui o tempo em dias até 60 dias, aonde eu censurei à direita todo mundo. Então, quem passou de 60 dias, eu transformei em 60 dias. Não deixei a variável ir acima de 60 dias, tá? E aqui estão os tipos de alteração eletrocardiográficas que a legenda está aqui. Então, eu tenho o infra na parte cheia, o normal no vermelho tracejado e o supra no verde tracejado. E observem que, como é que a gente interpreta isso? O normal, a pessoa da pessoa que internou aqui uma suspeita de infarto, se eu considerar 30 dias, que é um mês de coisa, ele vai ter aproximadamente 5%, 6% de mortalidade intra-hospitalar. Um eletro que estava normal, mas tem outras, nós temos síndromes eletrocardiográficas, síndromes com coronárias agudas, que o eletro não faz o diagnóstico. Agora, se o indivíduo tiver um infra no eletro, olha o que acontece com a mortalidade dele. Cada risquinho desse aqui significa que morreu uma pessoa, ou duas, ou três, e assim vai. Então a gente observa que, enquanto a gente estava aqui no 30 dias e tinha uma mortalidade de 5% aqui para o pessoal com eletro normal, quem chega com o supra já tem uma mortalidade de 16%, o dobro, né? E se for um supra, um infra aqui, né? Se for um supra, essa mortalidade em 30 dias, ela chega próximo a sobrevida é em torno de 80%, ou seja, tem 20% de mortalidade
abaixo, né? 25%, 27,5% de mortalidade intra-hospitalar, o que foi nessa população que a gente observou. Então isso daqui é extremamente significativo e um exemplo da interpretação das curvas. Você pode até ter uma curva ao inverso do que essa, mas você vai olhar aqui a porcentagem de sobrevida em relação ao tempo. Então uma coisa pode não dar significativo quando eu faço uma análise de variável categórica para categórica, mas essas análises de sobrevidas podem me diferenciar e mostrar nitidamente que o impacto ele continua, ele é bem precoce, né? E o quanto que isso está significando em termos de mortalidade. Para isso, como é que isso é feito, né? Como é que isso acontece? Cada indivíduo que entra na análise, ele passa a ser paciente dia. Então, se uma pessoa ficou internada e faleceu com 7 dias do início do evento, ele correspondeu como 7 pacientes dia para nossa análise. Se a pessoa internou e ficou 60 dias, ele contribuiu para 60 dias de análise. E o que a gente está trabalhando é a diferença entre os pacientes dia aqui. Então, a análise sobrevida ela multiplica a minha amostra e consegue me dar valores mais acurados, dependendo do que eu quero. Uma outra coisa, ela é muito importante porque muitas vezes, se você for considerar, por exemplo, a mortalidade por um tipo de câncer, por um tipo de droga, câncer é uma coisa, alguns deles são extremamente letais e a pessoa vai morrer mesmo. O que eu estou interessado é se o meu tratamento reduz o tempo para a evolução para óbito. Então, às vezes, determinada quimioterapia pode fazer a pessoa viver por 6 meses, enquanto outra só está conseguindo fazer isso por 30 dias. Então, isso é um resultado extremamente positivo dentro desse processo, né? Então, essa é a interpretação de uma análise. Vou fechar aqui, que não interessa a gente gravar isso daqui. E isso é testado através de um log-rank test ou de Wilcoxon. São distribuições específicas para essa situação e que vão nos servir para mostrar a curva e nos dar alguma coisa significativa. Bom, vamos tentar fazer a mesma coisa agora, voltando uma distribuição censurada à direita, né? Que é não paramétrica, e nós agora vamos trocar esta variável aqui. Agora, em vez disso, nós vamos botar diabetes. Vamos ver se o diabetes tem o mesmo impacto que o eletrocardiograma. E vamos gerar o nosso gráfico aqui. Então, foi 0,07 e 0,07. Então, foi tendência a ser significativo, mas não foi. Embora que quando a gente olha a curva de Kaplan-Meier, ela tende a estar bem separada. Então, é simplesmente uma questão mesmo de tamanho amostral. Agora, vamos ver se a gente consegue ver isso para uma outra, com variações de curvas, para vocês poderem ir acompanhando a interpretação dessas curvas. Vamos pegar aqui então pressão arterial e gerar. Também está dando diferente, mas ainda não está dando significativo. Ok. Às vezes isso é possível de acontecer. Isso é um banco de dados real, né? A gente está trabalhando com dados reais aqui. A gente às vezes imagina que deveria dar uma coisa e nem sempre é possível. A gente pode refazer isso com... Vamos pegar aqui obesidade, que é mais provável de não ser significativo. Aí. Então, a obesidade, nessa amostra, não deu significativo e o nosso gráfico que está aqui, ele mostra o seguinte, que as duas curvas, ao longo do período de experimento, elas se cruzam. Então, a mortalidade, a sobrevida
de quem não é obeso e a sobrevida de quem é obeso. Se a gente for observar nos primeiros 10 dias, parece que o obeso está ganhando, mas depois essas curvas se cruzam por várias vezes e por isso não há significância estatística no que a gente está observando. Se eu restringisse a minha análise aos primeiros 15 dias, em vez de 60 dias, eu ia dizer que quem é obeso tem mais chance de sobrevida do que quem não é obeso nessa população de infartados que a gente está trabalhando. Bom, para vocês fazerem o exercício, eu gostaria que vocês seguissem essas orientações e fizessem isso para as outras variáveis que nós temos nessa plataforma. Então, tentem fazer o mesmo exercício que foi feito para tipicidade da dor, se tem hipertensão, hipercolesterolemia, diabetes, tabagismo, obesidade, história prévia na família. Se tem repete o exemplo do ECG classe que a gente fez, para vocês irem tendo uma ideia de como isso é gerado. E leiam aquela separata sobre a parte de sobrevida que vai estar nesse bloco. Por enquanto é só, a gente se vê na última aula.